Eu descobri as 14 cenas mais absurdas em Bob Esponja que são diferentes em outros países. E você não sabia? Sério, tem cena aqui que é muito bizarra, tipo essa. E presta atenção, muitas delas foram banidas em alguns países. E segura essa, a cena 14 é tão absurda que ainda bem que foi banida do Brasil. Vamos começar com uma que expõe o verdadeiro vilão da série, o seu siriguejo. No episódio Fora de Circulação, o Lula Molusco está tentando, como sempre, vender sua arte no Siri Cascudo. O fracasso é total, até que um famoso colecionador aparece. Vendo os cifrões nos olhos, o seu siriguejo tem uma ideia brilhante. Para valorizar a arte do Lula Molusco, ele decide tirá-lo de circulação, literalmente. O que se segue é uma montagem de cenas onde o seu siriguejo envia seu funcionário para missões suicidas, como lutar com um leão marinho e ser relançado por um canhão. No Reino Unido, os censores acharam que isso passava um pouquinho dos limites de uma relação de trabalho, e cortaram toda essa sequência por promover maus tratos a um funcionário. Com toda razão, né? Todos sabemos que o Bob Esponja tem hobbies peculiares, e um deles é caçar água-vivas. No 7º episódio da primeira temporada, ele se apega tanto a uma água-viva que a leva para casa com seu novo pet. Para comemorar, ele organiza uma festa, uma rave em pleno abacaxi, com direito a música eletrônica pulsante e um show de luzes estrobocópicas, que duram 3 dias. Acontece que na Polônia, essa cena foi considerada um risco à saúde, alegando que os flashes de luz intensos poderiam desencadear crises em crianças com epilepsia fotossensível. O episódio foi simplesmente proibido de passar por lá. É uma pena, porque a cena do Bob Esponja dançando freneticamente como água viva, ao som de tech, é uma das coisas mais hilárias e sem noção que eu já vi no desenho. Quem não se lembra do famoso episódio Está Cheirando Alguma Coisa? Bob Esponja decide criar um sundae de cebola com ketchup e amendoim, resultando no pior hálito da história da Fenda do Biquíni. O Patrick, que não tem olfato, conclui que o problema é a feiura do amigo. Mas o mais curioso é que a cena censurada não teve nada a ver com o bafo mortal. No Reino Unido e na Irlanda, o trecho cortado foi o momento em que o Bob Esponja está preparando a receita e corta as cebolas de olhos fechados. A justificativa? A cena foi considerada perigosa por poder incentivar crianças a manusearem facas de forma imprudente em casa. Um exagero? Talvez, mas a segurança falou mais alto. A Itália parece ter uma questão pessoal com a trilha sonora de Bob Esponja. No primeiríssimo episódio, Precisa-se de Ajudante, quando o Bob Esponja salva o Siri Cascudo de uma horda de anchovas famintas, ele começa a produzir hambúrgueres em uma velocidade sobre-humana. Ao fundo, toca uma música super excêntrica do cantor Tiny Tim. Por alguma razão desconhecida, essa parte musical foi completamente removida da versão italiana. E não para por aí. Em outro episódio, quando Bob Esponja e Patrick cuidam de uma lagartixinha, eles cantam a música That's What Friends Do. E é isso que os amigos fazem. E adivinha, na Itália a música também foi para a tesoura. O motivo exato é um mistério, mas parece que os italianos preferem a Fenda do Biquíni um pouco mais silenciosa. Falando em mistérios, uma coisa que não é mistério para ninguém é que seu apoio faz total diferença. E se você está curtindo descobrir esses segredos, já clica no botão do like aqui embaixo, para mostrar ao YouTube que esse tipo de vídeo é legal. Agradeço demais. No episódio em que o Bob Esponja e seu siriguejo tentam enganar um inspetor de saúde, eles criam a iguaria mais nojenta que se pode imaginar, o famoso hambúrguer perigoso. Em uma cena, a câmera dá um close-up nesse hambúrguer, e o que vemos é de embrulhar o estômago. A carne é esverdeada, cheia de caroços, veias pulsantes e furuncos. É grotesco, tão grotesco, que na Albânia, essa cena foi considerada nojenta demais para o público, e foi completamente deletada. Sinceramente, essa é uma censura que a gente até entende. Ninguém quer perder o apetite assistindo a um desenho. Às vezes a mudança pode não ser em uma cena, mas em um personagem inteiro. Em países com costumes mais conservadores, como o Irã, programas ocidentais passam por adaptações rigorosas. A Sandy, por exemplo, tem 2 visuais principais: seu traje de astronauta e, quando está em sua cúpula, um simples biquíni roxo. Como o uso de biquínis não é permitido para exibição na TV iraniana, os editores tiveram um trabalho extra em todas as cenas, em que a Sandy aparece com sua roupa de banho. Eles digitalmente a vestem com um longo vestido roxo, que cobre seus ombros e vai até abaixo dos joelhos, seguindo as orientações locais. É um caso fascinante de adaptação cultural para que o desenho pudesse ser exibido. De volta à Itália e ao Irã, no cônico episódio Doidos pela Banda, Lula Molusco e sua banda improvisada fazem uma apresentação épica em um estádio de futebol americano, tocando a música Rock Sweet Victory, Doce Vitória. É um dos momentos mais memoráveis e emocionantes de toda a série. No entanto, parece que o rock não é muito bem-vindo por lá, tanto no Irã quanto na Itália. Todo o clímax musical do episódio foi cortado. Ver a Fenda do Biquíni em sua performance mais gloriosa foi algo que o público desse país, infelizmente, perdeu. Voltamos ao primeiro episódio, o Precisa-se de Ajudante, que parece ser uma fonte inesgotável de polêmicas. Em uma cena logo no início, Bob Esponja, super animado para o seu primeiro dia, pula de um trampolim em seu quarto. Ao saltar, ele grita "Estou nu", deixando sua cueca branca para trás e caindo perfeitamente dentro do seu uniforme. Na Indonésia, o país com a maior população muçulmana do mundo, essa breve cena foi considerada linguagem inapropriada e um tanto ousada demais. Resultado, tesoura na edição antes de ir ao ar. No episódio especial Bob Esponja vs o Grande, nossos heróis vão parar em uma ilha de surfistas e precisam enfrentar uma onda gigantesca para voltar para casa. O curioso é que não é a cena, mas o título. O termo The Big One, o grande em inglês, é uma gíria para onda enorme. Como isso não faria sentido em outras línguas, o título foi completamente adaptado na Polônia. Virou Bob Esponja vs a Grande Onda. Na Austrália, mudaram para O Segredo de Kahuna Laguna. No Brasil,
Brasil, ficou simples e direto: Bob Esponja e a Onda Gigante. Uma prova de que até os títulos precisam passar por uma revisão cultural. É incrível ver como um mesmo desenho pode ser tão diferente ao redor do mundo, né? Se você quer continuar descobrindo mais curiosidades como essas e não quer perder nenhum vídeo, agora é a hora perfeita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não fica fora de nada. O episódio Turno Macabro já é naturalmente assustador, com o Lula Molusco inventando histórias de terror para Bob Esponja. Mas o final reserva uma surpresa genuinamente apavorante. Quem estava piscando as luzes o tempo todo era ninguém menos que o Nosferatu, o vampiro clássico do cinema do mundo dos anos 20. A aparição repentina dele é um jumpscare de verdade. Na China, os censores concordaram que na cena era de fato assustadora demais para o público infantil e a removeram completamente. E convenhamos, eles não estavam errados. Ver o Nosferatu no meio do Bob Esponja é algo que pode tirar o sono dos mais novos. Agora essa é uma das cenas mais bizarras de todos os tempos. Em um episódio de Halloween, para criar a fantasia mais assustadora, Bob Esponja pede ao Patrick que use uma máquina de barbear para aparar seu corpo de esponja, deixando apenas seus olhos e cérebro à mostra. O resultado é grotesco, mas curiosamente não foi o visual que foi censurado. No Reino Unido e na Irlanda, o que foi cortado foi a cena do Patrick efetivamente passando a máquina de barbear no Bob. Assim como a faca na cebola, a cena foi considerada perigosa por mostrar o uso indevido de um objeto cortante e podendo ser imitado por crianças. Agora vamos para uma das táticas mais desesperadas e absurdas já vistas na fenda do biquíni. No episódio O Banho do Gary, Bob Esponja está em uma batalha épica para convencer seu caracol de estimação a tomar um simples banho. Depois de todas as tentativas falharem, ele apela para a chantagem emocional, mais extrema que se pode imaginar. Amarra uma bomba relógio ao próprio corpo, começando a explodir tudo se o Gary não entrar na banheira. Claro que sendo Gary, ele não se importa nem um pouco e Bob Esponja vai pelos ares. No Reino Unido e na Irlanda, os censores viram que essa cena parecia talvez mostrar o herói do desenho se explodindo não seja uma boa ideia. A cena foi considerada perigosa e cortada. Curiosamente, essa mesma cena também foi removida do catálogo da Paramount, mas ainda pode ser vista na Netflix, uma censura que varia até de streaming. A seguir, temos um momento que mistura comédia com algo um pouco grotesco. No episódio O que aconteceu com a esponja, Bob Esponja perde a memória e foge de casa, para a alegria inicial do Lula Molusco. No entanto, quando Bob Esponja está prestes a deixar a fenda do biquíni para sempre, ele declara que não pode abandonar seu melhor amigo, Lula Molusco. Nesse momento, Lula Molusco atinge seu limite máximo de frustração. Em um gesto de desespero cômico, ele literalmente abre a própria cabeça, arranca seu cérebro e arremessa com nojo a uma lata de lixo. Na Indonésia, as autoridades acharam que a cena passava dos limites. A preocupação era que o público infantil não compreendesse a metáfora do cérebro frito e visse a ação como algo inofensivo e replicável, poderia inspirar atos perigosos. Por isso a cena do autolobotomia foi completamente banida. E para fechar, um caso que mostra como a censura pode ser detalhista, alterando até mesmo os figurantes. No episódio Lula Molusco Gigante, uma borrifada acidental de fertilizante transforma nosso querido Ranzinza em um monstro colossal que aterroriza toda a cidade. Em determinado momento, uma multidão enfurecida com tochas se reúne para caçar o tal monstro. A líder do protesto é uma personagem feminina, que na versão original está vestindo um top curto. No entanto, se você assistir a versão exibida no Irã, vai notar uma diferença. Seguindo a mesma lógica cultural aplicada a Sandy, entre outras ocasiões, os censores iranianos acharam que a personagem estava com roupas muito reveladoras. Com um pouco de mágica digital, eles adicionaram uma extensão vermelha à blusa dela, cobrindo sua barriga. É mais um exemplo fascinante de como um mesmo episódio é localizado para se adequar aos costumes de diferentes países. E aí, qual dessas censuras te deixou mais de queixo caído? É impressionante pensar em quantas versões diferentes de Bob Esponja existem por aí, né? Você já tinha assistido alguma dessas cenas sem nem imaginar que elas foram cortadas de outros lugares? Conta pra mim aqui nos comentários. É claro, se você gostou do... E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar. Da Viseira da Voz, tamo junto, é nóis!